Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Henrique, professor de Direito do Trabalho da CEISC, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Estou aqui para dar uma aula demonstrativa para vocês, para tu conhecer a metodologia do curso, conhecer eu como teu professor, né? Isso é muito importante, porque tu logo já tem que decidir que área que vai ser escolhida para a segunda fase. Muitas vezes tu escolhe pela matéria, muitas vezes tu escolhe pelo professor. Então, por isso a nossa aula demonstrativa. E nossa aula demonstrativa hoje, nós vamos trabalhar o ato de rescisão do contrato de trabalho. O ato de rescisão do contrato de trabalho é o artigo 477 da CLT. O que diz o artigo 477 da CLT? Ele diz que no ato da rescisão, deve haver a baixa da CTPS, ou seja, tu deve registrar a demissão do empregado na carteira e comunicar os órgãos competentes. Tá? Comunicar os órgãos competentes. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é responsável, que é a detentora do saque do FGTS. Questão do parágrafo 1º. O parágrafo 1º, gente, ele foi revogado. Por que ele foi revogado? E o que dizia ele? Dizia o parágrafo 1º que a rescisão do contrato de trabalho somente pode ser feita com assistência do sindicato. Com a reforma trabalhista, não precisa mais. Então, se cair na tua prova que a rescisão não foi acompanhada pelo sindicato, o que é a tua resposta? Ela é válida, porque não precisa mais da presença do sindicato. O parágrafo 2º vai elencar que desta rescisão é emitido um documento, o termo de rescisão do contrato de trabalho. O termo de rescisão do contrato de trabalho, ele diz o seguinte, o que ele vai ter neste documento? O que foi pago. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, só é quitado no ato da rescisão o que está descrito no termo de rescisão do contrato de trabalho. O que não tiver no termo significa que não foi pago, tá? É que nem a questão do salário. O que não está no contra-cheque considera-se como não pago. O parágrafo 3º, ele também foi revogado. Ele falava quando não existia sindicato, que daí podia ser o promotor, o juiz de paz, mas também não nos interessa. Se o sindicato não é mais obrigatório fazer parte da rescisão, aqueles que o poderiam substituir também não nos interessam. O parágrafo 4º vai falar referente ao pagamento. O que a gente tem que saber, o que é importante referente ao pagamento? Ele pode ser feito em cheque, dinheiro ou depósito recursal. Cheque, dinheiro ou depósito recursal. Gente, dinheiro e depósito quando o empregado for analfabeto. Então, cheque, dinheiro ou depósito. Se o empregado for analfabeto, dinheiro ou depósito bancário, tá bom? Agora, uma pergunta que muito me fazem é a questão, se o empregado estiver devendo ao empregador, pode haver a compensação no ato da rescisão? Pode haver a compensação no ato da rescisão? Resposta: sim, pode haver a compensação no ato da rescisão. Só que tem um valor máximo, que é uma remuneração. Tem o valor máximo, que é uma remuneração, tá ok? Remuneração, salário mais gorjeta. Tudo o que o empregado recebe. Parágrafo 6º, e aqui mostra a questão do quanto a reforma trabalhista veio para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque o parágrafo 6º, ele diz que o prazo para pagamento é 10 dias. Tanto faz se o aviso prévio for trabalhado, tanto faz se o aviso prévio for indenizado. Tanto faz se o aviso prévio for trabalhado, tanto faz se o aviso prévio for indenizado, tá ok? Gente, parágrafo 7º, ele foi revogado, que dizia que não poderia haver cobrança. Se ele foi revogado, se aparecer na tua questão que o ato da rescisão foi cobrado do empregado, pode cobrar? Sim, pode cobrar.
tá bom? Parágrafo 8º. Parágrafo 8º diz o seguinte, que se tu não pagar no prazo de 10 dias, tem uma multa. Multa equivalente a 1 salário. Daí não entra a gorjeta, tá? Na compensação entra tudo, tá? Na multa entra só o salário. Se o empregador não pagou em 10 dias, multa de 1 salário, tá bom? Gente, parágrafo 9º é revogado, parágrafo 10º diz que para eu emitir o seguro-desemprego ou sacar o FGTS, basta eu ter a minha carteira de trabalho. Continuando o ato da rescisão, pessoal, eu quero falar do artigo 477-A. Artigo 477-A da CLT vai falar o quê? Que a dispensa individual é igual à dispensa coletiva. Caiu no exame 28 na prova da primeira fase. Gente, se na dispensa coletiva precisava de prévia autorização, não precisa de prévia autorização. Por quê? Porque agora a coletiva é igual à individual. Se a individual não precisa de prévia autorização para acontecer, na coletiva também não vai acontecer. Como que caiu, pessoal? Caiu que a empresa demitiu de uma única vez 450 empregados. Perguntava se era válido. Resposta, sim. Tu pode demitir quantos empregados tu quiser, tá bom? Vamos lá. Continuando. Último artigo que eu quero trabalhar com vocês, artigo 477-B da CLT. O artigo 477-B da CLT vai falar do PDV. PDV, Plano de Demissão Voluntária. O que é o plano de demissão voluntária? A empresa tem empregados muito antigos que ganham um valor extremamente alto, tá? E pode facilmente substituir. Por exemplo, eu estou há 30 anos na empresa, ganho 10 mil. Eles podem me substituir por um D2. Só que sai muito caro a minha demissão. Então, essa empresa, para fazer com que os empregados mais antigos saiam da empresa, oferecem um valor. Oferecem 100 mil reais, por exemplo. Ó, te dou 100 mil reais se tu aderir ao plano de demissão voluntária e pedir demissão da empresa. O que acontece? O que vocês têm que ter em mente? Se eu aderir ao plano de demissão voluntária, eu quito o contrato de trabalho. E se eu quitar o contrato de trabalho, eu não posso mais entrar com a ação pedindo nada. Tá bom? Então, temos que cuidar estes pontos, tá? A questão do 477, tá? A questão da forma de pagamento e a novidade, que a dispensa coletiva não precisa mais de prévia autorização, e bem como agora o PDV quita o contrato de trabalho. Se aparecer que tu aderiu ao PDV, tu não pode entrar com a ação pedindo nada. Então, pessoal, aqui vai nossa aula demonstrativa, onde nós trabalhamos o ato da rescisão e suas peculiaridades. Artigo 477, 477A, 477B da CLT. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda lá no meu Instagram. Se já for aluno do curso, mande lá no Pergunte ao Professor. Forte abraço.